Boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast comigo, Alexandre Tonetti. Aqui no nosso programa Somos Mais Podcast. Programa que conversa com as principais pessoas da cena, da política valinhense, da cidade, da cultura, da comunicação, enfim, para a gente poder ir conhecendo esses nossos personagens que transitam aqui na nossa cidade e na região. Hoje eu converso com meu amigo jornalista Wagner Faneco. Seja bem-vindo, boa noite e muito obrigado pelo convite, por ter aceito o meu convite. Boa noite, Tonetti, um prazer estar aqui no seu programa, muito honrado e com bastante responsabilidade para falar sobre o que a gente vai surgir de assunto aqui. Isso. Mas é um prazer estar aqui. Legal. Bom, primeira coisa, Wagner, eu procuro fazer com que as pessoas conheçam quem é a pessoa que a gente está conversando. Então, assim, um relato, onde nasceu, né, como que faz, como veio e como se tornou jornalista. Eu nasci em São Paulo, na Frei Caneca, na antiga maternidade de São Paulo, que nem existe mais. Morei em São Paulo por 39 anos. Né? Lá eu estudei a minha vida inteira. Fiz faculdade na Metodista por um acaso. Eu me tornei jornalista por acaso. Meu sonho era ser engenheiro civil. Eu gostava, pensava, imaginava construir pontes. Mas eu sou muito mal de matemática, eu erro conta demais. Então, normalmente quem erra conta demais acaba indo para o jornalismo. Vai para a comunicação. Em tese é mais fácil, em tese. Não que seja... Não me atrevo a comparar com a engenharia, porque eu sei o quanto é responsável. Todas são difíceis dentro das suas áreas. Exatamente. Mas assim, é mais fácil para mim, sempre foi mais fácil escrever do que fazer conta. E assim eu comecei na vida com jornalismo. Eu me decidi fazer jornalismo no cursinho já, quer dizer, aos 45 do segundo tempo. E aí a vida foi me levando. Eu me considero feliz com a minha profissão, apesar de eu ter um sonho que eu nunca botei em prática de ser piloto de avião, por umas questões aí na família. Enfim, meu avô morreu no acidente de avião, e aí por conta disso, meu pai nunca mais entrou no avião, e eu não quis desagradar o meu pai, né, mas enfim, jornalista. Bacana. Aí você já trabalhou no Estadão? Sim, meu primeiro emprego formal foi no Estadão. Legal. Depois você também fez rádio? Fiz rádio antes, como estagiário em Lins, era uma AM/FM, e eu fiz de tudo. Fiz reportagem de rua, fiz reportagem de campo de futebol, fiz radionovela, gravei comercial, legal. Fazia programação, fui DJ de madrugada, né? Ski jockey da madrugada, a programação era para você botar as pessoas para dormir. E eu nunca quis que meu ouvinte fosse dormir, então a minha programação era: tá acordado às 2 da manhã, você vai ficar comigo até às 6 da manhã. E assim foi um ano e meio. Legal. E hoje você tem um programa aqui em Valinhos também, na rádio Lins FM. Conta um pouco para o pessoal como que funciona. Esse programa surgiu muito por acaso. Eu faço assessoria de imprensa, eu trabalho com comunicação. O meu dia a dia é na área de comunicação. E eu atendi a um cliente que é uma autoridade, uma das maiores autoridades em direito digital do Brasil. Ela é referência, ela ajudou a construir a LGPD, ela ajudou a desenvolver a NPD. Então vamos para a audiência saber. Sim. É a Lei de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados. Tá. E a NPD é a Agência de Proteção de Dados. É a que organiza, é uma autarquia. Hoje ela ganhou o status de autarquia, não está mais vinculada à Presidência da República, porque ela estava diretamente vinculada à Presidência da República. E ela trabalha, a atuação dela é orientar, organizar, regulamentar a proteção de dados, tanto sob o olhar da pessoa pública, da pessoa física, quanto do olhar da pessoa jurídica. E fazer um engajamento, um entrosamento com a legislação internacional, que surgiu na Europa. A primeira lei que se fez sobre proteção de dados veio da Europa. E aí, então, todas as empresas que têm relação com o exterior, com uma multinacional, precisam se adequar. E aí, isso foi para mim, um grande gatilho. Eu falei, isso é um assunto que a gente vai precisar trabalhar muito fortemente, porque as pessoas não conhecem o tema. Sim. E
Um outro tema que eu levo no meu programa, na plataforma digital, eu vou fazer a propaganda aqui. Sim, claro. Liberdade total. Direito digital e tecnologia da informação a serviço do cidadão. Tá. Aí justifica então o motivo pelo qual eu me ofereci para fazer esse programa voluntariado na rádio, que é para falar sobre tecnologia. Como que a tecnologia ela pode ser uma aliada da pessoa, ela é uma aliada de todo mundo, Sim. mas ela também pode ser usada da forma pior. Sem dúvida. Só para ter uma ideia do que significa o cybercrime hoje no mundo, a gente fala de terceiro PIB do mundo é o que movimenta o crime cibernético. Caramba. Primeiro vem os Estados Unidos, segundo vem a China, o terceiro é o cybercrime. Então as pessoas precisam se ligar, precisam tomar consciência de que um celular na mão é uma arma para o bem, você paga suas contas, faz uma compra. Na época da pandemia foi muito importante. Sim, faz pesquisas, enfim, uma série faz de compra coisas. online, então faz tudo, você faz tudo no celular. Só que ao mesmo tempo você tem que aprender, né, tem que ter consciência de que aquela informação que está no celular, ela está, dependendo de como você se comporta, você pode você mesmo compartilhar com um bandido, que o 171 digital, que é como eu chamo o bandido digital, ele não está mais do seu lado. Antigamente o cara ia roubar sua carteira, batia a carteira e tal. Hoje em dia não, o cara pode estar na Ucrânia, no Afeganistão, em qualquer lugar do mundo. Se ele achar uma brecha para roubar os seus dados, ele vai fazer isso. E aí ele pode fazer um estrago nas suas contas bancárias. Faz um estrago no na crediário. Tudo. Ele pode comprar, ele pode destruir você, ele pode acabar com o seu CPF ou CNPJ. A gente vê as empresas se preparando e às vezes muitas sendo vítimas de crimes cibernéticos porque não estão adequadas, não se adequaram. E assim, cada vez mais é preciso estar pronto e estar antevendo uma situação de crise. E é uma coisa interessante você falando, porque eu lembro que, sei lá, década de 90, início dos anos 2000, você comprava CDs lá, 25 de março, sim, com dados de todo mundo. Sim. Ainda hoje é isso. A semana retrasada, né, no finalzinho de novembro, a gente teve uma informação, estava se aproximando a época da Black Friday, ou seja, um movimento gigantesco de compras online, né? Todo mundo faz pesquisa e a orientação é essa, que se faça pesquisa antes de comprar mesmo qualquer coisa. E o WhatsApp teve um vazamento de 500 milhões de dados no mundo. Nossa. Venderam os dados. E um dado de uma pessoa qualquer no Brasil, você pagava R$2.000. Quer dizer, qualquer bandido compra. Então, você precisa estar muito atento com o que você tem em mãos, porque ele é o teu aliado, mas ele também pode ser o teu maior bandido. Precisa fazer a configuração em 2 etapas. É o primeiro ponto. Sim. E muitas outras dicas que a gente dá toda semana lá. E assim, tem informação e as pessoas não têm noção do perigo que a gente corre. E o programa surgiu não para assustar, muito pelo contrário, para informar, para falar, olha, você pode fazer isso, porque o celular é um item essencial para a vida hoje. Na verdade, assim, você não precisa mais ir em banco, você não precisa mais esperar o folhetinho do supermercado ou da loja, você consegue ver tudo, sim, na palma da tua mão. Exatamente. E, assim, naquele momento, é impressionante. Exatamente. Aliás, o banco não quer mais você lá. O banco não quer cliente dentro do eu nunca quis ir ao banco. Eu também. Eu falo com a minha gerente. Eu sou a pessoa que você menos vai ver na vida, mas é o que vai mais te incomodar por e-mail e pelo WhatsApp. Né? Essa interação precisa ter porque ela cuida do nosso dinheiro. Eu fui adepto ao Bankline logo que saiu. Vai ter um banco. Eu vou entrar nesse treco. Se eu conseguir reduzir uma série de coisas e não precisar ir ao banco, eu tô ganhando tempo na minha vida. Sim. O banco é uma grande perda de tempo. E assim, muitos outros serviços a gente pode fazer, a gente abreviou com o uso da tecnologia. Tinha uma coisa na faculdade, a gente discutia muito, né, a questão da introdução da informática na arquitetura, e aí num determinado momento eu fazia parte de um que chama PET, Programa Especial de Treinamento da CAPES. Nós começamos a discutir essa questão da compra online,
E o que isso refletiria na cidade? Porque você fala, bom, o cara vai deixar de ir na loja. O que vai acontecer com o território? Qual o impacto que isso vai gerar? Na cidade, no trânsito, mobilidade. Sim, e tudo. Sim. Aí a gente chegou à conclusão que, apesar de ter essa redução das pessoas irem à loja, mas o produto para chegar precisa de uma cadeia toda. Exato. Que vai continuar utilizando o sistema viário, as pessoas em deslocamento, enfim, uma série de outras coisas. Era um rearranjo da forma de consumo. E eu vou falar para você, sou adepto a comprar coisas pela internet, absurdamente. E também tem um outro detalhe desse transporte, que é a logística, que é a logística reversa, que é um tema que pouco se falava no passado. Então você tem realmente um movimento de entrega e de retirada. Então, sim. Isso movimenta. Quer dizer, as pessoas não deixaram de sair à rua. A logística reversa eu fiz semana passada. Eu comprei um produto lá, chegou, não deu certo. Falei, vou devolver. Cara, eles já me mandaram o código. A única coisa, eu tive que ir ao correio. Mas é uma facilidade no dia a dia. Eu fico, né, a gente comprou coisas no shopping center, eu tive que ir até o chão, um tênis. Meu filho quis um tênis porque vai dançar. Aí da festa, agora, acho que dia 10. Enfim, na apresentação tinha que ser um tênis preto. Tá bom, então vamos, né, até o shopping para comprar o tal do tênis preto. Aí ele foi lá, escolheu um tênis preto. Esse, não sei o que. Chegou em casa, tava apertado. Falei, porra, como é que você pega um tênis apertado, né? Vamos voltar, tem que trocar. 7 dias. É o prazo que a legislação te dá para fazer isso. Exato. Aí eu tive que voltar ao shopping 7 dias e tal. Aí eu falei, se isso aqui fosse na internet, eu já tinha comprado o tênis, não tinha dado certo, eu já ia devolver. No outro dia eu tinha colocado no correio, tinha pedido um número maior, tinha voltado. Tinha entregue e estava resolvido. A questão é o conforto que a tecnologia traz. Né? Facilidade, né? Eu acho que... E não que a gente deixe de usar as outras coisas que tem na cidade. Não, é que assim, te libera a fazer outras coisas. Exato. O ideal é você utilizar a tecnologia em seu benefício. Sim. Você não pode ser um refém dela, um escravo, porque aí ela é prejudicial. Né? Isso vale para criança, vale para adulto. Para todo mundo. Eu sou um dinossauro anterior à tecnologia. Sim. Mas eu acho que assim, na vida, ou a gente se adapta às novidades, ou você está morto. E na profissão, principalmente. Mas essa vamos falar assim, a teoria da evolução, né? Sim, Darwin. Ou você se adapta e evolui, ou você é extinto. Exatamente. E aí, assim, a gente entende que o que a gente vive hoje ainda está muito longe de um ideal. Sim. Mas é um caminho sem volta. É uma discussão interessante que eu não lembro com quem que eu estava fazendo sobre o 5G. E aí tem uma pegadinha no 5G que as pessoas ainda não entenderam. Nesse debate que a gente fez, a gente aprofundou por esse caminho. Aí até uma coisa para a gente conversar agora. O 5G, muita gente está vendendo como sendo, né, o que vai resolver a comunicação de forma mais rápida, uma série de coisas. Mas também as pessoas não estão entendendo que ela permite um grau de automatização que a gente ainda não alcançou. No Brasil aqui, poucos pontos tem essa... E a hora que tudo estiver conectado, né, você tiver 5G esparramado por tudo quanto é lugar e funcionando com a devida qualidade, você vai poder ter, por exemplo, carros e caminhões autônomos. Em 2003, eu conversei com um arquiteto de engenharia da área de TI. Ele me falou do 5G e da internet das coisas. Ele falava assim, você vai poder ter todas as suas músicas em casa e ouvir no carro em qualquer lugar do mundo. Hoje é óbvio, né? Mas ele já enxergava isso lá. Então eu imagino que essas pessoas que trabalham, que pensam a tecnologia, elas estão muito mais adiantadas. Só que, infelizmente, a infraestrutura das cidades, das próprias empresas de telefonia, né, que hoje não é mais telefonia só,
né? Elas não Na verdade, acompanham. o celular é tudo. O Menos telefone é a última coisa. Todo mundo estranha quando você faz uma ligação telefônica. Fala, tá me ligando no telefone? Pô, quero uma mensagem, né? Eu tenho que trocar meu aparelho porque a capacidade dele de armazenar aplicativo, né, consumiu o espaço. Eu falei, caramba, né, eu tenho mais aplicativo aqui do que eu tinha no meu computador. Com certeza, com certeza. E assim, e você hoje não vive sem eles, né? Alguns são muito essenciais, mas todos são muito importantes. Aplicativo de banco, aplicativo de cartão de crédito, aplicativo de compra de alimento, aplicativo de não sei... Cara, se eu abrir o celular e começar a olhar, eu devo ter uns 30 aplicativos. Eu tenho muito mais que isso. Cara, Mas assim, é uma coisa que você, isso porque você eu regulo, instala. hein? Então, eu vejo, quando vai viajar, eu instalo das companhias aéreas para pesquisar preço. Já não faço mais isso tanto hoje, porque quando a gente tem uns caminhos para você fazer isso, uma pesquisa de preço de passagem aérea, por exemplo, sem que você tenha um aplicativo da companhia. Sim. E você tenha acesso à informação de todas as companhias, né? Isso te permite, e o próprio Google faz isso, né? Mas o convênio médico, seguro do carro, os bancos, os supermercados, né? Eu ainda não migrei para supermercado digital. Não. Se você entrar... E assim, eu não vou fazer compra, eu não faço compra digital, mas eu vejo os preços e aí eu chego na gôndola e faço a compra. E tem mercado que te dá a opção de fazer a retirada lá ou de comprar mesmo na loja física. Mas você consegue o desconto fazendo pelo digital. Então, é sensacional. E assim, você fica viciado mesmo. Hoje mesmo eu fui ao mercado, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no mercado foi atualizar o aplicativo. Aí atualizei, cheguei lá, fiz uma economia, porque o que vale no fundo é isso, você faz uma economia. Sim. E comprei os produtos que eu precisava, 2 ou 3, voltei para casa. Mas assim, a gente precisa disso, né? E aí tem o aplicativo do carro, o aplicativo da escola. Da escola, importantíssimo. Estão lá no aplicativo também. Falei, você consegue comandar ou controlar ou acompanhar uma série de coisas. Sim. E o que ainda não está presente nesses aplicativos é o que você encontra no WhatsApp, que no Brasil é uma ferramenta muito utilizada. No exterior nem tanto, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é SMS. O WhatsApp é quase uma ferramenta desconhecida. Não, o brasileiro adotou o WhatsApp. Mas o WhatsApp virou absurdo. É a mão direita de todo mundo. Não, eu vou falar para você. Agora, a compra, pós-venda, tudo. Seguro. Sim. Você entra lá, deu um problema na minha casa lá. Falei, vê se no seguro aí, não vou fazer propaganda da marca, mas enfim, vê se no seguro tem. Aí entrou, tem. Aí você vai passando os dados, aquilo é automatizado. Na minha campanha eu usei isso de você ter o meu programa de governo estava dentro do WhatsApp e os capítulos divididos. Então a pessoa queria, eu quero ver esporte, ela escolhia lá, digitava e abria o conteúdo daquilo. Bem simples, perto do que os caras fazem. Mas, você marca o serviço, aí informa quem que vai vir, o cara vem, faz o serviço, topa. Que coisa, ficou fácil. É fácil, e assim, muitas empresas precisam entrar de verdade, mas entrar com responsabilidade para fazer esse tipo de comércio via WhatsApp. O WhatsApp tem inclusive uma ferramenta que está aprimorando para você acessar o estoque, você faz a compra, o empresário lá, o comerciante, ele já controla o estoque pelo WhatsApp, ele faz o pagamento pelo WhatsApp, você faz você determina quem vai fazer a entrega, se é um próprio ou um terceiro, e depois a pessoa confirma o recebimento pelo WhatsApp. Tudo dentro da ferramenta. Então o universo todinho ali. Que assim, o Facebook já faz essas coisas também de compra. O Instagram faz também, o WhatsApp também. Eu não faço pagamento pelo WhatsApp, ainda não usei. Não cheguei nesse também ponto. Não cheguei nesse. Pix é a grande solução. Tá resolvendo um monte de coisa. Então você fala assim, é coisa de doido. Pensa isso, sei lá, 5 anos atrás, a gente não imaginava nada disso. Impensável. E se você fizer essa análise, você vai ver que como você vivia 5 anos atrás, completamente diferente. Sim, isso vai mudando. E vai mudando. Sua forma de viver. Sim.
e te abre mais tempo para algumas coisas, te possibilita, também te prende. Às vezes eu me pego muito tempo nas redes sociais, mas assim, não nas redes, estou viajando, não, trabalhando fora do horário, conversando com pessoas que assim, antigamente era assim, chegou no horário comercial, desliga e acabou. Sim. Antigamente você tinha a gente brincava muito com um advogado, o taxímetro, né? O taxímetro, bandeira 2. Hoje não tem mais. O horário comercial é enquanto você está acordado. E se você não faz, alguém faz por você. E ruim, péssimo, você perde o seu tempo de ficar com a família, o seu tempo de uma leitura que é importante, de um descanso. É muito ruim. Então a gente precisa ter a dosagem certa, né? E a gente está conversando o seguinte, de quem ainda usa para trabalho. E aqueles que estão perdidos nas redes sociais, no glamour dali, daquelas coisas, daquelas informações que são entretenimento puro. E aí você entra naquele tipo de gente que usa o WhatsApp para fonte de tudo, de informação. E aí a gente entra naquela seara das fake news, que é um caminho... O Google também tem fake news. O Google também, você pesquisa muita coisa que não é verdadeira, mas você tem que ter um pouco de discernimento. E aí usar essas redes sociais como única fonte de informação é um erro. Totalmente. É um erro. Totalmente. Né? Aliás, eu não acredito em nada que chega pelo WhatsApp. Eu vou depois procurar outra fonte. Mas absolutamente nada. Se alguém me passar, outro dia meu pai, coitado, ele passou uma pseudo-informação, na verdade uma fake news, a respeito do Bolsonaro, que tinha... fez alguma coisa com as igrejas, enfim, uma coisa meio torta assim. Eu falei, não, peraí, isso aqui não é verdade. Aí fui pesquisar e tal. Isso aqui é uma fake news. Mentira. Aí, pai, tira lá, tava no Facebook, tira do seu Facebook, isso daqui, é comprovado, é uma fake news. Aí foi lá e já apagou. E o grande... Mas ele tinha recebido pelo Facebook, pelo WhatsApp. O grande perigo das redes sociais, do veneno, principalmente desses grupos de WhatsApp, é que você não consegue desver o que você viu. E se você compartilhou, você não consegue descompartilhar. Porque aquilo lá tem uma disseminação assustadora. É um perigo. Então, muito critério quando você recebe. E isso... Sobre o horário das empresas, né, falando do ponto de vista corporativo, é um caminho que as empresas precisam se atentar. Porque senão elas entram na seara que eu mais gosto de mexer, que é crise. E aí é um caminho também muito preocupante. As empresas precisam olhar para esse mundo virtual, o mundo que já não é mais 2.0, a gente está falando do mundo 4.0, inclusive falando de metaverso, tudo isso precisa ser muito cuidadoso, precisa ter muito cuidado. Marcar presença com bastante discernimento, com bastante sobriedade, porque se você entra, você não sai, e se você entrar e sair, você está perdido. Acabei de ler uma matéria no celular agora, antes da gente começar, sobre cancelamento. E empresas são canceladas, as pessoas são canceladas, e assim, significa morte para muitas empresas. Então, precisa ter muita atenção com isso. Não, e a gente está vivendo uma sociedade meio maluca, né? Porque, completamente. Assim, essa história de cancelamento que a gente está conversando, são umas coisas que você fala assim, até, eu não lembro com quem que eu estava falando, estava assistindo, o Eduardo Moreira lá no ICL, não sei se já viu, procura, tá virando uma espécie de TV dentro do YouTube, dentro do Facebook. O Eduardo Moreira é um ex-banqueiro, um cara que saiu de um espaço, foi para outro, e levantando exatamente a questão de que, assim, para eles o ICL não depende das curtidas do Facebook ou das curtidas e da visualização no YouTube. Eles não se monetizam por aí. Eles, na verdade, oferecem cursos de formação, sociologia, economia, uma série de coisas com pessoas reconhecidamente qualificadas, e esses cursos são baratos, mas eles que acabam dando suporte para
que os programas possam existir. E aí falou, isso me dá liberdade de falar o que eu bem entendo, da forma como eu acredito, com responsabilidade, sem me preocupar em perder seguidores, porque os seguidores passaram a influenciar o conteúdo, e por isso você tem muito YouTube, um monte de gente que fica preso numa forma de comunicação, numa bolha, porque se ele sair, mudar a opinião dele, ele vai perder um monte de seguidor e ele perde a monetização. Eu falei, nossa, é uma grande verdade. Viraram reféns. São reféns do próprio mundo. É como se você fosse um peixe, você não sobrevive fora d'água, né? E aí é ruim isso, porque o mundo é dinâmico, mas você pode mudar a sua opinião. Sim, é claro. Se você não muda, né, eu prefiro ser a metamorfose ambulante, né? Já claro, por favor. Falava lá atrás. Exatamente. Quem não evolui está morto, já ficou para trás. Porque as coisas andam para frente. Né? E a capacidade de reconhecer um posicionamento equivocado e, né, alterá-lo, isso é digno de aplauso. É nobreza, nobreza. Eu acho. Nobreza. E aí você fala assim, não vou fazer porque minha audiência vai cair, eu vou perder dinheiro, vou fazer. Mas peraí, realmente o que ele trouxe na discussão está muito correto. Né? Eu acho que o cara está antenado e procurando formas de passar conteúdo sem se preocupar se quem está assistindo vai deixar de segui-lo ou não, ou se ele vai ter novas pessoas seguindo. E isso tudo porque ele estava fazendo uma crítica à forma como o novo governo, o governo Lula, vem fazendo de alguma coisa econômica na transição. Então, assim, foi um cara que apoiou abertamente, né, a candidatura do presidente eleito, mas tem a liberdade de poder, né, apontar e falar, olha, isso aqui não está legal, isso aqui lá, e sem se preocupar. Isso vai trazer... O policiamento é muito perigoso. Né? Eu vejo isso como uma forma muito perigosa, essa vigília, que ela é restritiva. A visão que eu tenho é assim, quando você tem um campo aberto, você está perto de uma janela, você tem a visão praticamente de 180 graus. Se você se afasta da janela, seu campo de visão passa a ficar cada vez mais restrito. Sim. Se eu estou a 3 metros, eu só vejo 10 graus na minha frente. Quando a pessoa tem esse tipo de comportamento, ela está fazendo uma vigília, está te tirando a possibilidade de enxergar. E o mundo não anda para frente com pessoas que não enxergam para frente, que não conseguem enxergar além do que todo mundo enxerga. Eu acho que é um momento perigoso que a gente viveu, que a gente está acabando de viver, porque sem querer falar de política partidária, a ideia não é essa, mas as visões foram muito deturpadas. Sim, e eu fico imaginando, tentando fazer uma conexão histórica, porque isso não é a primeira vez que está acontecendo. Sim, é verdade. Aconteceu em outros momentos. Sim. O que teve do ponto de vista de comunicação ou de mudança naquele período? Porque eu acho que está atrelado a novas formas de comunicação. Você diz... Se você pegar na década de 30, né, é onde começou entre guerras, vamos falar assim, a se constituir o fascismo, o nazismo, enfim. O que a gente estava tendo ali? A gente estava tendo talvez o começo da imprensa com uma força maior, numa escala maior, de você ter a condição de imprimir mais conteúdos. Não sei, eu preciso começar a fazer uma busca histórica desses recortes, das grandes mudanças que existiam na comunicação, porque para mim há uma conexão. Nesse atual momento que as redes sociais permitiram acontecer, talvez não existisse, não existiu antes, porque elas não tinham essa capacidade de se organizar. Eu não sei se, assim, eu estou falando muito do campo teórico. Sim, nós estamos abrindo possibilidades. Eu acho que o grande veneno de qualquer tipo de avanço ou retrocesso, de retrocesso principalmente, está muito atrelado à desinformação. E como você trabalha essa desinformação? Então, mas é exatamente isso.
vamos falar assim, o boato sempre existiu. Sim, não. Rádio Peão, né? Tudo isso. Na ditadura militar que a gente viveu aqui de 64, principalmente de 68 até 85, tinha uma questão forte de boato e de contra-boatos. Né? Você tinha os boatos que se lançavam da direita para a esquerda e vice-versa. Sim. Né? Sim. Então o boato é a fake news de hoje. Só que a dimensão que se dá hoje. Então, aí a gente pega pontos vamos lá, a gente estava na ditadura, a gente não pode falar que a ditadura foi fascista, nazista. Ela tem uma série de componentes, ela traz tudo isso junto, mas de movimentos que alimentaram, que são anteriores da própria sociedade. Sim. Aí ele está falando do TFP e tal, que não inicia inicia antes. De novo, inicia quando? Praticamente na década de 30. Sim. Que toma um peso. Quando Getúlio assume, é onde o TFP começa a se colocar. E, aliás, ele teve até uma certa simpatia, deixou o negócio correr e foi. Então, por que essas coisas estão ocorrendo aqui, estão ocorrendo lá fora, na década de 30? Se conectam, tá? Se conectam, mas eu acho que tem um componente na área da comunicação. Talvez rádio, como uma possibilidade de passar mais informações, enfim. E que o que é usado formalmente, da forma como a gente diz, institucional, do bem e tal, também podia ser utilizado para alimentar outras estruturas. Sim. Isso. E eu acho que hoje, né, o que a gente vem vivendo aqui e viveu fortemente nos últimos 4, 5 anos é que pegou muita gente que não tem bagagem, não tem conhecimento a respeito de história, do que significa, e usou isso totalmente a favor do interesse de poucos, né? Sim. Que como se fez no passado também. É isso que eu estou falando. Sempre tem alguém que se beneficia desses recortes. Eu, assim, não tenho certeza do que eu estou falando, eu estou levantando uma hipótese. Que pode ser em momentos onde a gente tem avanços tecnológicos de comunicação, aonde se aproveita dessas tecnologias e se esgarça, vamos falar assim, o tecido social, porque se vê a oportunidade de chegar ao poder das piores teorias que possam existir. Sim. Isso é assustador, porque quem tem o mínimo de conhecimento sobre muita coisa que se falou, que se fala, que se ventila por aí, sabe que aquilo lá não se sustenta. Sim, não tem como. 2 minutos. Não. Né? Só que o problema é você apresentar isso e as pessoas continuarem insistindo naquilo que elas ouviram falar. Então, aí que tá. A gente tem umas questões dentro da sociedade que estão mal resolvidas. Muito mal resolvidas. Estava conversando com meu pai e aí eu acabei lendo logo na sequência, ouvindo, até o Haddad, né, que foi candidato, falou algo semelhante, que na verdade, para a gente sair da monarquia, para ir para o sistema republicano, isso aí foi costurado por meia dúzia. Sim. E na verdade foi costurado para quê? Para manutenção de uma elite econômica que já existia e a ascensão de uma classe, vou chamar de uma classe média lá atrás, mas enfim, de comerciantes, de uma burguesia. O termo talvez correto naquela época fosse de uma burguesia, que hoje é a nossa classe média. Então você vê, isso foi desenhado lá atrás. E aí não há como a gente ter alteração, porque o Estado foi forjado para isso. E ainda é. Sim, ele serve aos interesses de uma elite que ela não se substitui, ela não se alterna, ela é a mesma. É uma parte, quase que uma. Se você olhar para a sociedade indiana,
É uma casta. Ela está ali estratificada e ela não sai dali. Não importa quem esteja sentado na cadeira do poder. Essa casta está ali. Ela é, como dizia o Magri, é imexível. É horrível falar isso, mas termos que ficaram, né? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Essa é a discussão, né? Porque não tem como a gente dar certo se a gente não tiver uma alteração desse desenho do Estado, aonde ele é para manter benefícios, é o patrimonialismo, enfim, é todas essas coisas que a gente já sabe. Se a gente não desmontar isso, e não vai ser da noite para o dia, não vai ser em uma geração. Tem que quebrar muita pedra. Vai, muita, porque toda ação tem uma reação. Exato. E quem já está, né, as pessoas que falam, eu sou conservador. Peraí, mas você é conservador no quê? O que é? Explica para mim. Porque se o mundo mudou, né? Se que a gente está falando aqui, a forma de comunicação alterou, as relações sociais se alteraram. Você está conservando o quê? Sim. Não tem conservador. Não existe. Os modos de vida. Meu amigo, o que se era na década de 50 não é hoje. Nem nos anos 80. Então. 50 não é igual a 60, que não é igual a 70, que não é igual a 80, e assim sucessivamente. O século XXI é totalmente diferente do que foi o final do século XX. Sim. E a gente está falando, a gente está entrando na terceira década do século XXI e tudo mudou. E o que vem pela frente é mais mudança. Você estava falando do Haddad, dessa leitura aí, eu me lembrei de um livro que eu li, uma boa parte, de um cara que eu não admiro, que é o Eduardo Cunha, quando ele escreveu Tchau Querida, sobre a Dilma. Ele faz um resgate dessa época, ele tem essa mesma leitura, ou seja, é uma coisa que está arraigada na sociedade, independente de onde você vem, se vem de um pensamento mais de esquerda, né? Usando a mão esquerda aqui, ou a mão da direita, ou você é mais de centro, a leitura é a mesma, porque realmente existe um grupo que está ali e ele não se altera. Ele pode sofrer pequenos ajustes, mas ele continua ali. A verdade é que assim, ele permite até um determinado momento. Enquanto é confortável. Enquanto não está me atingindo. Depois que atingiu, aí sai pra lá. Não serve mais. E aí a gente enxerga isso mesmo em outros países. Sim. Né? Que são, a gente ouvia falar que são os países dominantes, né? Isso é muito presente e principalmente sobre as antigas colônias, né? O Brasil é uma antiga colônia. Né? E aí que entra uma outra coisa que vários professores meus na época de faculdade batiam muito nessa traca. Nossa, a elite é burra. Né? Porque assim, quanto mais ilustrada, ou quanto mais evoluída é a elite de um país, obviamente que esse país se desenvolve melhor. A nossa elite está preocupada em manter os privilégios, manter os ganhos, manter tudo como está, e qualquer evolução que pressupõe a necessidade dele sair do ponto onde ele está para poder fazer um movimento, para a gente poder evoluir, não faz. A zona de conforto. É a zona de conforto. Assim, eu estou bem aqui, meu pai estava bem ali antes, meu avô, e meu filho vai ficar bem. Então, essa é a leitura do conservadorismo. E aí qualquer mudança, sendo que o mundo está em constante mudança, em constante transformação, para esse conjunto de pessoas, passa a ser uma afronta. Sim. Aí entram aqueles discursos, aquelas ameaças que vêm dos mais diversos pontos, coisa mais infundada, por exemplo, isso aqui vai virar um comunismo, vai virar uma Venezuela. Cara, pera um pouco, olha um minuto no que você está falando, olha a realidade do que você vive, a realidade do que foi esse país, do que é esse país, do que tem para ser. O tamanho da economia, a base. Primeiro, o comunismo aqui nunca foi e nunca será, não tem a mínima condição de ser. Então, assim, se você parar para estudar um pouquinho só... Sim, leia. Leia. A leitura liberta. Ela abre a consciência. Abre bastante. E, assim, leituras diversificadas ajuda bastante. Primeira coisa, você vai abrir o livro... Pesquise o autor, quem é ele, em que período ele viveu,
qual era a base dele, as pessoas com que ele se relacionava, porque também é uma visão de mundo. Claro. Então você precisa minimamente entender o lugar de fala dele, no momento que ele estava, etc., o que ele estava dizendo, para você poder compreender o que você está lendo. Mas a gente vê aí, o pessoal nem lê, e quando lê também não faz esse exercício anterior. E tira alguns pontos específicos, faz uma edição dirigida, como a gente fala no jornalismo, e aí distorce tudo, vira um caos. É como o presidente o Bolsonaro citar alguns versículos da Bíblia, né? Totalmente solto, desconecto de qualquer embasamento, né? E a verdade vos libertará. Pô, o cara é horrível fake news. Pois é, quem conhece o mínimo do que viu esse cara nos 28 anos de parlamento, cara, era o baixo clero, né? O que fez lá, o que desfez, o que falou, o que pouco agiu, e depois ele vem se tornar uma referência para muita gente. Eu não entendo, assim, como que a gente se mete nessas encalacradas, né? Aí nós, enquanto sociedade, como todo, porque nós estamos no mesmo barco, todo mundo. Eu torci muito pro governo dele dar certo. Não importa se ele... Você mora aqui, né? Claro. Queria que tivesse dado certo. Claro. Eu queria que as coisas realmente avançassem, porque se cada governo avançar um degrauzinho, no desenvolvimento civilizatório, o país inteiro ganha, todo mundo ganha. Sim. Essa leitura, desculpa cortar você, mas eu faço essa leitura tanto porque todo mundo vive na cidade, tanto na cidade como no estado e como no país, e até na região toda, porque quando você tem tudo construindo, é uma engrenagem que se encaixa e faz a máquina funcionar. Sim. Quando alguma coisa desanda, vai ruim para baixo. Porque ainda mais a máquina pública é uma engrenagem que precisa, assim, todo mundo tem que estar remando para o mesmo caminho. Sim. Essa é uma dificuldade tremenda. Você já participou assim como eu participo, né, de governos. Você sabe que... mas isso é aquela coisa, o capitão, todo barco tem que ter um capitão. Sim. Não existe conselho para... Barco comunista não sai do lugar. Não sai do lugar. Ou você vira uma anarquia, também não sai do lugar. Também não tem jeito. Então, tem que ter alguém para comandar. Tem que ter para poder direcionar. Sim. Qual é o caminho que nós queremos que todo mundo vá. E, obviamente, tem que ter toda uma hierarquia que conduza, né, a máquina para esse caminho, e que todos os colaboradores também entendam qual é o objetivo. Olha, nós queremos sair daqui e chegar aqui. A empresa faz isso, né? As empresas fazem isso. Quem não faz isso, morre. Sucumbe. Então, assim, mas parece que as pessoas não conseguem compreender que o poder público ele precisa disso, de uma continuidade no tempo. Não dá para, assim, igual a gente está falando, as estruturas que controlam é uma coisa, mas o rumo dado é outra. Se a gente já tem, desde lá de trás, da redemocratização, alguns caminhos traçados e não houve alteração, e a gente considera isso um avanço contínuo, vamos dar o exemplo SUS. Sim, o SUS é uma construção que, sim, muita gente lá atrás começou a fazer e constantemente vai tendo evolução. É uma construção de Estado e não de governo. Exato. Quando você tem uma leitura de Estado e não de governo, você faz a coisa rodar, né? E quando você não tem isso feito, o próximo desfaz o que o seu anterior fez. E o sucessor vai desconstruir o que o outro desconstruiu, talvez construindo alguma coisa, e assim, ninguém anda. Não, nós patinamos. Na verdade, sim. Se não dá continuidade naquilo que já vem sendo feito, você fala, não, isso não é mais assim, nós não vamos fazer. Vou dar um exemplo muito claro. Vacinação. Sim. Vacinação. O país é recordista em vacinação. Sim. É referência mundial. Erradicou uma série de doenças. E foi o regime militar que começou isso, cara. A gente tem que dar crédito. Os caras começaram e a vacinação... Mas você sabe como foi a meningite em 70 e alguma coisa? Conta a história. Eu lembro dessa história e depois eu li a respeito e achei interessante. No começo eles queriam proibir de toda forma que se falasse de meningite. Só que a coisa começou a ganhar espaço e o Emílio Ribas ficou em São Paulo, ficou lotado de gente, não tinha mais gente, não cabia mais. E aí eles começaram a incomodar a presença
das autoridades. E os jornais estavam cobrindo, não davam a notícia, mas estavam cobrindo. Aí até que chegou um general dentro do exército e falou, olha, ou a gente vai fazer uma campanha, ou a gente vai perder o controle do país. Porque vai ter muita morte, porque vai ter um caos. Fizeram. Entrou um ministro da saúde que com essa visão e ele chamou para si a responsabilidade e vacinou todo mundo. E aí você vê aquelas fotos antológicas de gente levando o revólver no braço. Eu mesmo tomei. Eu também tomei. E assim... E aquela época era coisa de louco também, né? O mesmo agulha furava um monte de gente. Nossa, você vê... Era vacinação igual da aftosa, né, de gado. De gado. Né? Cara, eu não sei como a gente sobreviveu. Uma geração que não era Nutella, né? A geração raiz era... Mas assim... o que eu não me conformo, eu não entendo essa geração que hoje resiste à vacina, é que essa geração foi vacinada no passado. Assim, para mim é insano esse tipo de posicionamento, porque seu pai te vacinou, você está imunizado, mas agora eu não vou fazer com meu filho, você está tirando a oportunidade do teu filho. Sim. Você está jogando contra a saúde do seu filho. Você tem que ser responsabilizado por isso. Também acho. Assim, essa coisa, mas vacina isso, vacina aquilo, é o meu direito de tomar vacina. Não, primeiro é o seguinte, você mora numa sociedade. Exato. Onde tem um monte de outras pessoas e o seu direito não é maior do que os dos demais. Sim. É uma questão de saúde pública. Saúde pública. Se você não se vacina, você vai acabar contaminando um número maior de pessoas. Isso é cidadania e civilidade. São duas coisas que eu gosto muito de falar também, mas as pessoas não se dão conta disso e acham que é uma invasão. Não é uma invasão. Você tem que respeitar o seu próximo para você ser respeitado. Sim. Né? Isso vale para trânsito, vale no mercado, vale em qualquer lugar. Regra de convivência. É kit de sobrevivência da convivência do ser humano. Agora, a menos que você mora no meio do mato. Mas ainda assim, se você não tiver um respeito ao ambiente que você vive, você é engolido por ele. Então, ou você se adequa ou você está fora. Né? E essa questão que você falou do SUS me lembrou uma história que eu li hoje do Instituto Rio Branco. Não sei se você teve a oportunidade. Não cheguei a ler isso hoje. É uma história assustadora, que assim, quando começou o negacionismo dentro do governo, né, a desconstrução de todas as teses, de proibição de falar de gênero, de igualdade racial, né, de fim do preconceito, respeito ao meio ambiente, todo aquele discurso que a gente viu que foi desconstruído, ou tentaram desconstruir nos últimos 4 anos, existia uma ordem expressa dentro do Instituto Rio Branco para se disseminar isso lá fora. Eu vi. Os diplomatas perceberam. Os diplomatas, eu li. Eu achei genial essa história, porque é uma forma de você preservar o Estado. Sim, mas perigoso. Você desconstrói, é perigoso, mas é uma história assim. Eu li, eles criaram uma resistência interna e tentando manter a imagem do Brasil no exterior. Para não virar párea, mais do que já mais do que já estava se tornando, tal, fazer. Mas olha só, o perigo que a gente chega. É o desgoverno que leva a ações que vão, falar assim, por baixo dos panos, se movimentando. Hoje isso é para uma boa ação. Amanhã... Como que fica? Então, mas aí eu não sei se eu vou falar isso de uma maneira clara, se eu vou conseguir me explicar. Mas assim, eu entendi que aquelas pessoas que resistiram à ordem, elas sabiam que aquilo lá era muito esporádico, era momentâneo, que não tinha condição nenhuma de se perpetuar. Então, mas não são elas. Não, a minha preocupação não é com elas. A minha preocupação é o exemplo dado aonde outros possam usar para o mal. Tudo bem, se você reorganiza a institucionalidade e se recoloca, você acaba diminuindo essa possibilidade. Mas ainda assim abre a possibilidade de você ter pequenos grupos fazendo ao contrário. Mas ali... Isso é uma síndrome, para mim, clara de destruição do Estado. Então, mas é o ponto que a gente chegou. O projeto era esse. O projeto era esse. Muito claro. Menos Estado. Mas assim, o que eu olhei ali eu botei o olhar da reputação
do Rio Branco. Sim. Né? E daqueles diplomatas que são os velhinhos de gravata lá que passam Na verdade, a vida. são os que efetivamente se formaram para ser diplomata, Sim. que sabem o peso da diplomacia, Sim, a importância do dela. papel do país frente à comunidade internacional, e que era necessário se preservar minimamente. Por quê? Porque não dá para chegar com um discurso totalmente torto, enviesado, e se colocar na comunidade internacional, que vão olhar para você, mas o que vocês estão fazendo? Que ópio vocês consumiram. Que tóxico é esse? Porque recai sobre eles. Sim, né, sim, que sem são, dúvida. Vamos falar assim, a primeira fronteira do Estado brasileiro fora do próprio Estado brasileiro. Então, assim, é louvável o movimento que foi feito. Realmente é muito louvável. Agora, se a gente entender que é algo já interiorizado, né, Academia lá no Barão do Rio Branco, as ideias são muito fortes, né? Soberania dos povos, enfim, não intervenção, o diálogo, tudo isso é o que caracteriza o país há muito tempo. Sim, sim. E a gente está falando de um instituto do Rio Branco que não é um poder, né? Ele o que a gente ouve falar muito são valores. Assim, os 3 poderes formais. E que o judiciário está fazendo o que está fazendo, que está desconstruindo e tal. E esse não é um poder, mas ele atuou de uma forma bastante perigosa, mas ajudou a construir ou a manter uma reputação. Sim, até porque é isso que está falando. Se eles não sinalizam para fora do país que eles não concordam com o que está sendo feito, passa a ser posicionamento de Estado. Sim. Eles deixaram claro que era um posicionamento de governo. É por isso que eu falo. Ele tinha um prazo. Ele tinha começo, teve um meio e um fim. Eles deixaram isso claro. Essa é a leitura que eu fiz. Agora, não tem dúvida que isso é perigoso, é muito perigoso. Em qualquer lugar que aconteça, é temerário mesmo. Sim, né? E eu acho que isso deveria virar filme. Olha, eu acho que deveria ter uma tese sobre isso. E aí até um mecanismo, alguém desenvolveu um mecanismo ali, um conjunto de coisas para dizer o seguinte: nós temos que proteger o que são as pseudo-cláusulas pétreas da diplomacia brasileira. E isso aqui ninguém mexe. Isso aqui não tem alteração, nós vamos nos pautar por isso, seja em qual governo for. E se o governo vier com uma imposição contrária, automaticamente o Itamaraty não precisa responder a esse tipo de posicionamento, sinaliza para o mundo que o governo que está hoje aqui está indo contra os princípios do Estado democrático brasileiro. Que na verdade o que muito se fez nesse governo foi contrariar a Constituição. Sim. Rasgar a Constituição, botaram no canto ali para levantar o monitor. E quando para isso e falar assim, eu jogo dentro das 4 linhas. Primeiro, é o seguinte, ou visão estreita de mundo, né? Completamente. Pelo amor de Deus. Isso é uma característica do bolsonarismo, né? A simplificação do mundo, porque eles não conseguem, às vezes, conviver com a complexidade que hoje impera no mundo. Não é mais, ou é preto ou é branco. Não, tem um monte de tom de cinza no meio do caminho aí, meu amigo. As coisas são, né? Tem muita coisa que precisa ser entendida, absorvida, e você tem que negociar o tempo todo para que essas coisas possam funcionar. E não é assim, pau, pedra, pedra. Eu ganhei, agora vai ser do meu jeito, eu mando. Não, meu amigo. Tem outros atores, tem outras forças, tem um monte de coisa que a gente precisa sentar, dialogar, negociar, para a coisa poder avançar. E não te assusta? Porque informação tem, né? Sim, me assusta porque negar isso tudo que a gente está falando agora é praticamente você dizer o seguinte: eu não quero viver na civilidade, dentro de um desenvolvimento civilizatório, eu quero a barbárie, onde quem pode mais, fala mais e o restante abaixa a orelha e acabou. Então, assim, a antítese de um processo de desenvolvimento civilizatório. Isso me assusta. Sim. Isso me assusta. É ganhar no berro, na gritaria, colocar argumentos que são insustentáveis com 5 minutos de contraditório.
que eles não aguentam. Sim, uma palavra que eu uso bastante, tenho usado bastante ultimamente, é exatamente essa, o contraditório. Quando você tem uma opinião divergente do seu interlocutor, no caso aqui, se a gente tivesse opiniões diferentes, ou quando a gente tem uma opinião diferente, a gente consegue dialogar e chegar num consenso, ou não, mas respeito a sua opinião e você respeita a minha, ok. Não existe isso, no contraditório não foi preponderante nesses últimos anos. Não, e isso é um dos grandes problemas que a gente enfrenta. Torna-se um radicalismo, né? No sentido de que a raiz daquele pensamento é aquilo que vai, tipo, eu tô certo, bate no peito, vocês estão todos errados, é isso daqui, pronto, acabou. Mas isso aí é o que você pensa ou o que te contaram está baseado no quê? Tem lastro isso que você está falando? Ou seja, tem alguma coisa que dá sustentação a esse tipo, ou é a sua opinião? Sim, porque são coisas completamente diferentes. Sim. Completamente diferentes. Eu posso ter a minha opinião do que for, mas eu não posso querer que a minha opinião se sobressaia, por exemplo, a uma pesquisa acadêmica que diz, comprovadamente, cientificamente, o que é aquilo lá. A Terra é redonda, por exemplo. Por exemplo. É muito tosco isso, mas assim, a gente convive com coisas completamente absurdas. Sim, cara, eu tento me colocar no lugar das pessoas. Sinceramente, eu tento. Você é um nobre. Não sou um nobre. Eu não sou nobre. Assim, eu preciso tentar compreender e ter empatia, né? No sentido, vamos tentar estabelecer uma relação. Para mim não é gado, sabe? Para mim não, eu não tenho esse pensamento. Existem condicionantes que faz com que a pessoa tome esses posicionamentos. Mas vamos tentar entender por quê. Por que você está falando para mim que a Terra não é redonda? Que a Terra é uma pizza plana, né, rodando e tal? Como que você justifica isso? Quais são as bases teóricas? Né? O que te leva a dizer isso? Eu preciso saber, porque não é possível. Em algum momento tem na pior das hipóteses, uma falha no processo educacional. Que a gente não conseguiu fazer com que as pessoas entendessem e que elas se colocaram num posicionamento de recusa daquilo que foi discutido, porque ela não compreendeu, e aí qualquer outra teoria ela se agarra àquilo e contrapõe, né? vem a contrapor o que já está assim, comprovado há séculos. Os egípcios já sabiam que a Terra era redonda, cara. Os egípcios. Povo doido esse egípcio, né? Construir tudo em pedra, já sabia que a Terra era redonda. Pois é. Muito louco isso. Mas assim, eu espero que isso mude de alguma forma. Respeitando a opinião, mas... opinião eu respeito todas. Sim. Não tem problema nenhum. Posso não concordar. Um direito meu. De cada um. Mas quando o fato é científico, comprovadamente... Me desculpe, sua opinião fica ali, mas eu vou aqui porque aqui já tem alguém que perdeu muito tempo da vida, sim, gastou muito dinheiro para poder chegar naquilo. Sim. Enfim. Wagner, cara, nosso tempo tá acabando. Poxa vida, passa rápido, né? Passa rápido. Nós vamos ter que ir no boteco e continuar o papo. Continuar a conversa, com certeza. E outras conversas mesmo. Sim, outras mais. Foi muito bom, eu gostei muito. Eu queria agradecer o convite, a oportunidade, porque a gente vem com um pensamento e sai com outros, e isso enriquece. Eu enxergo assim, se a gente constrói na vida não um muro no sentido de barreira, mas você coloca mais um tijolinho. Hoje eu ganhei mais alguns tijolinhos na minha vida. Eu também, legal. Muito feliz. Eu acho que, assim, bacana do programa que é de mão dupla, né? Um caminho de mão dupla. Eu aprendo muito com um monte de gente que passa por aqui, trazendo um monte de ideias, né, posicionamentos, e enriquece, né? Isso vai ajudando a gente nesse processo. E tem outras provocações, né? Tem, isso é legal. Aliás, eu estou tentando ver se eu trago uma pessoa bem polêmica
num programa para ver o que vai acontecer. Quero assistir. Quero ver esse dia. Eu também, vamos ver. Eu acredito que no próximo, no outro, talvez eu consiga fazer. As pessoas vão ficar assustadas. É o que a gente falou, né? O contraditório é muito saudável. Sim. Porque você ajuda a construir e às vezes desconstruir também coisas que você tem que fala, poxa, realmente estou errado. Ou mudei minha opinião, que é totalmente saudável. Né? Sim, sem dúvida. Legal. Gente, muito obrigado por vocês estarem acompanhando a gente até esse horário e até o próximo programa. Um grande abraço. Valeu. Obrigado. Obrigado. Valeu.